Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje abordaremos o método dos nós. Então lembre que no último encontro a gente falou sobre o método das malhas. Então se a gente tivesse um circuito, vamos imaginar aqui com duas malhas, tá? A gente aplicava aqui a lei das tensões de Kirchhoff dentro de uma malha, tá? E a lei das tensões de Kirchhoff dentro da outra malha. Com isso a gente obtinha aí duas equações, certo? Para duas malhas, você obtém duas equações e a gente resolvia esse sistema com duas equações e a gente teria duas variáveis, a corrente 1 e a corrente 2. E a gente resolvia esse sistema de equação e obtinha essas correntes. Agora no método dos nós, ao invés de utilizar a lei das tensões de Kirchhoff, a gente vai utilizar agora a lei das correntes de Kirchhoff, ou lei de Kirchhoff das correntes, né, como alguns preferem. Então a gente vai basear o que? A gente vai basear naquela coisa que diz, que a gente já conhece lá, de que diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Esse método ele vai resultar em quê? Então ele vai fornecer para a gente as tensões nodais, ou seja, a tensão entre nós. E como disse antes, para isso ele vai usar aqui a lei de Kirchhoff para a corrente. Então tem que saber o que é nó, tá? Nó vai ser uma conexão comum a dois ou mais componentes. Então nessa figura aqui a gente tem alguns nós marcados, tá? Então esse ponto A aqui é um nó. Por quê? Porque está unindo aqui esse terminal positivo da fonte a esse terminal aqui desse resistor. A gente tem aqui dois componentes unidos nesse ponto, então esse ponto é um nó. Nesse ponto aqui do meio, que está chamando de N, a gente tem aqui um outro nó, porque a gente está unindo aqui os terminais de três resistores aqui, ó. Aqui embaixo também a gente tem um outro nó, que está chamando de G, onde está unindo aqui o terminal negativo da fonte ao terminal desse resistor ao terminal negativo da segunda fonte. Então cada ponto desse vai ser um nó. Então o método dos nós ele vai nos dar a tensão de um nó para o outro, como se a gente colocasse aqui um voltímetro e estivesse medindo a tensão de um nó para outro nó, tá? E assim para qualquer combinação de nós dentro do circuito. Geralmente a gente vai fazer o que? A gente vai medir a nossa tensão de um nó em relação ao nó de referência. Então vamos, ao invés de medir, por exemplo, de A para N, que a gente pode medir também, né? A gente vai medir geralmente de A em relação a G, ou de N em relação a G. Mas veremos isso aí com mais calma nos exemplos. Então qual vai ser o procedimento? O procedimento a gente deve, primeira coisa, determinar o número de nós. A gente tem que identificar todos os nós, tá? Perceber quais são eles, de preferência marcá-los. Vamos ter também que escolher um nó de referência. E vamos dar um nome para ele, tá? Assim como para os demais nós. O nó de referência geralmente é um ponto que você tem um número maior de conexões. Então, se a gente olhar para essa figura anterior, a gente tem aqui o nó A, ele possui duas conexões, né? Tem dois dispositivos conectados a esse nó. O nó N tem três conexões, tá? O nó B tem duas conexões e o nó G que possui aqui três conexões. Nesse caso aqui, um dos candidatos ao nó de referência é esse nó N, certo? E o outro candidato é esse nó G. Por quê? Porque ele possui um número maior de conexões, como vocês vão ver depois. Isso vai ajudar a simplificar as equações. E outro motivo para ele ter escolhido esse nó de baixo aqui, o nó G, é porque nele está ligado aqui os terminais de duas fontes, ó, o terminal negativo de uma fonte e o terminal negativo de outra fonte. Esse vai ser um outro critério que a gente vai utilizar também. Nos exercícios fica mais claro. Depois que a gente definir esses nós, o nó de referência, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente, tá? Em todos os nós principais. Então o nó principal, nesse caso aqui, seria esse nó N. Tá? Ele é um nó que não está sendo utilizado como referência e ele possui aqui um número maior de conexões. Nesse caso são três conexões. E depois o resto a gente resolver as equações. Vamos ver como funciona na prática. Então, lembrando que a primeira coisa é a gente identificar os nós. Então se a gente olhar nesse cantinho aqui, a gente tem um nó, vou chamar ele de A, como na figura antes. Aqui a gente vai ter outro nó, vou chamar ele de B.
Aqui embaixo a gente vai ter um outro nó, tá? Unindo esses três caras. E eu vou dizer que aqui vai ser a nossa referência, tá? Então, consequentemente, eu vou chamar de G, que significa ground. E o nosso nó principal vai ser esse nó aqui em cima, tá? Onde tem mais três ligações. Vamos chamar ele de N para ficar igual na figura anterior. Então, continuando o procedimento, o próximo passo, depois de identificar os nós, vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff a esse nó principal. Aqui você vai ter que definir correntes nesse nó, entrando ou saindo, tá? De acordo com a sua preferência. Por exemplo, aqui tem a fonte de 58 volts, eu acredito que a corrente sai dessa fonte, tá? Passe por esse resistor e entre nesse nó. Vou chamar isso aqui de corrente 1. Aqui a gente tem uma segunda fonte, tá? Eu vou imaginar que essa corrente esteja saindo do nó e entrando nessa fonte, mesmo que seja um terminal positivo ali, tá? Eu vou imaginar que essa corrente também ela desce aqui uma parte passando por esse resistor. Então eu vou chamar essa corrente em cima de 3, tá? E essa de baixo eu vou chamar de 2 para combinar aqui já com o índice dos resistores. E o que a gente pode fazer agora? A gente definiu aqui o sentido das correntes, vamos escrever aqui a lei das tensões de Kirchhoff para esse nó. Então a gente afirmou ali que o nó 1, né, que é o nó que está entrando, tá? Ele vai ser igual aos nós que estão saindo, que vai ser I2 mais I3. E agora como é que a gente vai saber quem vai ser a corrente 1? Essa corrente 1, ela depende de quem? Ela depende de A, que está do lado de cá, depende de N, do potencial em N, tá? Então vai ser essa diferença de potencial. Se a gente imagina que a corrente está nesse sentido, tá? A gente colocou aí, então significa que a gente está notando que esse potencial é maior do que o de cá. Então a corrente ela vai determinar o A para o N. Então vamos botar aqui, ó, VA menos VN, tá? E vamos dividir pela resistência que está aqui no meio, que no caso vai ser 4 ohms. No segundo caso, corrente 2 ela está indo de N para G. Então vou botar aqui VN menos VG, certo? Então, o potencial lá de cima, onde ela entra aqui é negativo, então o potencial maior é o N e o menor aqui seria o G. E vai dividir pela resistência que está no meio ali, que são 3 ohms. Mais o I3, tá? O I3 vai ser de N para B, né? Então vou chamar de VI menos VB, dividido por 2 ohms, que é aquela resistência ali. 2 ohms. E agora a gente tinha aqui essas três variáveis, né? Agora enchemos de variável aqui, ó, VN, VB, VG. Mas vamos prestar atenção em algo agora, ó. Vamos ver aqui que esse G ele é 0 volts, tá? Que é o 0 volts dessa fonte. Então se eu passear dessa fonte, observando a elevação ou queda de tensão, quantos volts a gente vai ter em A? Então em A a gente vai ter 58 volts. Então no lugar de VA a gente vai substituir por 58 volts. Mesmo raciocínio a gente pode fazer aqui, ó. Se a gente seguir por esse caminho aqui, observando a elevação e queda de tensão, isso aqui vai ser uma elevação, significa que em B aqui a gente vai ter 10 volts. Ou seja, onde tiver VB aqui eu vou colocar 10 volts. A gente sabe que o GND é nossa referência, então aqui vai valer 0 volts para a gente. Tá? De modo que a única variável que a gente vai ter nessa equação toda aqui agora vai ser apenas o VN, que é o potencial naquele pontinho lá em relação à nossa referência. Vamos substituir e ver como é que fica. Então no lugar do A vou colocar aqui 58 volts menos VN dividido por 4 ohms é igual a VN, tá? Menos 0 dividido por 3 ohms. Vou tirar as unidades, que afinal a gente coloca só para ficar mais enxuta aí as equações. Mais, aqui vai ficar VN menos 10 volts, tá? Dividido por 2 ohms. Então veja que a equação agora só depende de VN. Vamos tirar uma MC aqui desses números, né? A gente tem 4, 3 e 2, né? Por 2 dá 1, e aqui dá 2, aqui repete 3, por 3 dá 1, e aqui continua 2, e aqui por 2 vai dar 1, 1 e 1. 3 vezes 2 dá 6, vezes 2 dá 12.
Então vamos colocar aqui embaixo 12, né? A gente teria 12 de um lado, tá? Teríamos aqui 12 do outro lado. 12 dividido por 4 vai dar 3. 58 vezes 3, certo? Vai dar 174. Então aqui a gente vai ter 174 menos Vn vezes 3 vai ficar 3Vn, certo? No lado de cá agora, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes Vn vai dar 4Vn, certo? Resulta em 4Vn. E o zero ali vai ser 4 vezes 0, vai dar 0, não vou colocar. Mais, tá? 12 dividido por 2 vai dar 6, então fica aqui 6Vn menos 6 vezes menos 10 vai dar menos 60. Então, pronto. Então, como a gente tem 12 de cada lado aqui, a gente pode multiplicar os dois lados por 12, né? E esses 12 se cancelam. Então, vai ficar só aquele que está ali em cima para a gente. A gente vai ter aqui 174 menos 3Vn é igual a 4Vn mais 6Vn. Vou somar logo esse 4 com 6Vn aqui. Vai resultar em 10Vn, né? Menos 60. Vamos somar mais 3Vn dos dois lados da igualdade. A gente vai ficar aqui com 13Vn, certo? E vamos subtrair também, somar aliás 60 dos dois lados da igualdade, vai ficar aqui 174 mais 60. Então, se a gente realizar essa soma aqui, vai dar 234, né? 234 é igual a 13 Vn, certo? Significa que Vn é igual a 234 dividido por 13. Então, Vn é igual a 18 volts. Então, pronto, a gente achou esse valor Vn igual a 18 volts. Vamos ver na figura o que significa isso. Significa que esse potencial elétrico aqui, ó, nesse ponto, em relação à nossa referência GND, equivale aqui a 18 volts. E aí, se a gente quisesse achar, por exemplo, se eu quisesse achar a corrente 1, a corrente 2, a corrente 3, sabendo esse potencial, como que eu acharia? Como que eu encontraria? Vamos ter que aplicar aqui na lei das tensões de Kirchhoff. Então veja que aqui a gente tem todos os valores dependendo de Vn. Então, em 1, esse valor ele equivale a essa conta aqui de baixo. Ó. Então, se eu quiser calcular a corrente 1, vou fazer aqui do lado, seria o que? Seria 58 volts menos 18 volts dividido por 4. 58 menos 18 vai dar 40, né? 40 dividido por 4 resulta em 10 amperes. É. Se a gente quisesse calcular o I2, vou pegar aqui o I2, fazer aqui na frente, ó. I2 vai ser o que? Vai ser Vn dividido por 3. Então, I2 igual a Vn, a gente já achou que são 18 volts, dividido por 3 vai resultar em 6 amperes. E se a gente quiser encontrar também o valor de 3, né, a gente pode calcular usando esse termo aqui, ó. Então aqui a gente vai ter 18 menos 10 dividido por 2. 18 menos 10, vou botar aqui, ó, 3. 18 menos 10 vai dar 8. 8 dividido por 2 resulta em 4 amperes. Então, se a gente substituir todos os valores nessa equação, vou substituir aqui em cima, a gente vai ter o que? Vai ter que 10 amperes, tá? É igual a I2, que são 6 amperes, mais o I3, que são 4 amperes. Então, isso aqui em azul a gente está confirmando aí, tá? A lei das correntes de Kirchhoff. Está apenas confirmando nosso valor aí. Então, vamos recapitular o que a gente fez aí no problema. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente definiu aqui os pontos, tá? Definimos os nós. Definimos aqui quem seria o nó principal e o nó de referência, que também é o nó principal, certo? Definiu isso. Estipulamos aqui o sentido das correntes no nó principal. A gente que define, se quisesse definir outro sentido à corrente, poderia
escolher qualquer outro sentido, tá? Pode escolher uma para cá, outra para cima e outra saindo. Você que escolhe todas entrando, todas saindo, tanto faz. Mas encontraria o mesmo valor aqui, ó, de 18 volts. Depois que definimos o sentido das correntes, aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff. Depois aplicamos a lei de Ohm para cada resistor, que a gente chegou nessa equação aqui de baixo. Vou botar isso aqui é a lei de Ohm, ó. Lei de Ohm, tá? Essa aqui de cima foi a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Depois aqui a gente fez apenas substituir os valores que conhecíamos. No caso aqui foi o valor os valores das fontes de tensão. Depois apenas procedimento matemático aí, né? Resolvendo aqui, calculando o MC, né? Cálculo do MC. Depois aqui a gente apenas resolvendo aqui a equação para uma única variável. Isso aqui chegou até a tensão, tá? Que são 18 volts. Depois que chegamos à tensão de 18 volts, a gente voltou aqui nessa equação onde a gente já tem a substituição dos valores e encontramos aqui os valores das correntes. Corrente 1, corrente 2, corrente 3 e por fim escrevemos aqui em cima só para confirmar. Mas provavelmente o problema não pediria isso, né? O problema pediria o quê? Calcule a corrente sobre o resistor de 3 ohms utilizando o método dos nós. Vamos fazer mais um exemplo para ver se fica mais claro isso aí. Então esse exemplo aqui é bem parecido com o outro, então deixa para vocês fazerem, vou tentar fazer um diferente. Então aqui, vamos resolver esse. Então tá aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vocês têm que lembrar, é identificar os nós. Então dá uma olhada para essa figura e tenta ver quantos nós tem e onde estariam eles. O primeiro nó já está marcado aqui, né, que é o nó A, chamou de A, está lá em cima. Aqui tem o segundo nó ligando esses dois componentes aqui, eu vou chamar de B. Aqui tem um outro ligando esses dois componentes, eu vou chamar de C. Aqui tem um terceiro, que eu vou chamar de D. E aqui embaixo tem um nó que liga o terminal negativo dessas duas fontes ao terminal positivo dessa terceira fonte. Vou chamar isso aqui tudo de G, tá? De ground. Vou chamar de E mesmo, tá? Só ficar padronizado os nomes aí. Então essa aqui foi a primeira coisa que a gente tinha que fazer. A segunda coisa é fazer o que? É ter um nó de referência. Então o nó de referência já está marcado aqui, ó, com GND para a gente. Então esse aqui vai ser nosso 0 volt. Então, se esse aqui é nosso 0 volt, vamos ter que encontrar um outro nó que tem aí um número maior de ligações, né, do que a maioria dos nós, para a gente chamar ele de nó principal. Nesse caso, esse aqui só tem ligação de dois dispositivos, aqui tem dois dispositivos ligando nele, e aqui tem outros dois dispositivos ligando nele. Então esses nós aí não são bons candidatos não, mas esse aqui sim, ó, esse aqui tem 3 dispositivos ligando a ele. Então esse nó aqui vai ser nosso nó principal. Então o que a gente vai fazer com esse nó principal? Nesse nó principal a gente vai estipular sentidos para a corrente. Eu vou imaginar aqui que todas as correntes elas estão entrando nesse nó, tá? I1, tá? I2 e I3 são correntes que estão tudo entrando no nó. Só um detalhe aqui, eu vou chamar essa aqui de I2 aqui em cima, tá? E I3 embaixo, só para coincidir aqui com o índice dos resistores, para a gente não se confundir depois. Então pronto. Qual o próximo passo agora? O próximo passo nesse nó principal é a gente aplicar a lei das correntes de Kirchhoff. Então escrever aquela equação. Então a equação diz o quê? A equação diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então a gente vai escrever isso aqui, ó. Quem está entrando? Está entrando em 1 mais I2 mais I3. As 3 estão entrando. Quem é que está saindo? Ninguém. Então isso aqui vai ser igual a 0. Eu poderia ter escolhido qualquer sentido, tá? E a equação ajustaria aí um termo passaria quem estiver saindo, né? Esse termo passaria para o outro lado da equação, no lugar do 0.
E agora, o que a gente faz? A gente tem que aplicar a lei de Ohm. Deixa eu nomear aqui, né, para você saber. Então, essa aqui é a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Agora vamos aplicar a lei de Ohm. Cada resistor desse aí para achar cada corrente. Então, pela lei de Ohm, essa corrente 1 aqui vai ser o que? Vai ser a tensão desse potencial B menos a tensão do potencial A. Então vai ficar VB menos VA. Isso aqui dividido pela resistência que está aqui no meio. São 4 ohms. Se você não estiver enxergando isso, lembra do desenho que a gente faz lá sempre. Ó. A gente pega um resistor, né? Imagina que se ele estiver passando uma corrente, né? A gente vai ter, ele está ligado ao restante do circuito, né? Ele vai ter uma queda de tensão sobre ele. Então essa queda de tensão a gente viu que de um lado vai ter potencial positivo, né? Maior aliás do que do outro lado. Então significa o seguinte, chama esse lado aqui de A e esse lado aqui de B. Vou pegar outra cor aqui para colorir para ficar melhor. De um lado A, do outro lado B. Então a gente sabe o que aqui? Se a corrente está nesse sentido, significa que o potencial em A é maior. Então vai ser VA menos, tá, o potencial em B. Ou seja, essa diferença de potencial de A até B, tá, dividido por essa resistência R, está resultando nessa corrente I. Então é isso que está acontecendo aqui, nesse resistor. Então a gente está calculando a corrente fazendo o quê? Conhecendo o potencial de um lado, o potencial de outro e o valor da resistência que está no meio. E a gente consegue calcular a corrente. Então desse mesmo jeito é que a gente está fazendo aqui em todos os resistores. Já fez no primeiro, vamos fazer para os demais. Então eu vou repetir o sinal de mais que estava ali. I2. I2, ela sai o que? Ela sai de D no sentido para A. Então vai ser VD, tá? Menos VA dividido por 5 ohms que está aqui. Então essa é a corrente 2. Mas vamos escrever agora para I3. I3 ele sai daqui desse ponto C e vai na direção de A. Então vai ficar VC menos VA dividido pelo resistor aqui, que são 10 ohms. Isso aqui tudo igual a zero. E agora pronto. Agora que a gente tem isso aqui, qual é o próximo passo? Vamos substituir os valores conhecidos. Então primeiro a gente tem que identificar quais valores a gente tem conhecido. Então imagina que aqui é zero, tá? Nosso 0 volts. Se eu andar aqui nesse sentido até o ponto B, eu vou perceber que ao longo do caminho aqui existe uma elevação de tensão, tá? Que essa fonte nos dá de 15 volts. Se eu seguir por esse outro caminho, então o VB vai ser 15 volts. Se eu seguir aqui por esse outro caminho, eu vou perceber que aqui existe uma elevação de tensão, que é dada por essa fonte. Então, nesse ponto C, em relação ao nosso 0 volt, a gente vai ter uma tensão de 20 volts. Então, VC vai ser 20 volts. E se eu continuar aqui agora pelo outro lado, eu vou passar aqui por essa fonte, que está polarizada com terminal positivo para frente da gente aqui, né? Então, significa que nesse ponto D, a gente vai ter uma tensão em relação à nossa referência. Essa tensão vai ser de menos 40 volts. Então aqui a gente vai fazer o que agora? A gente vai substituir os valores conhecidos. Então vamos colocar aqui o valor de VB, o valor de VD, o valor de VC, né? E o VA deixa do jeito lá que é a tensão que a gente está procurando aí. Esse ponto aqui a gente não conhece a tensão sobre ele não. A gente vai calcular aí. Então no lugar de VB a gente vai colocar 15 volts. Então 15, tá? Menos VA dividido por 4, mais no lugar de VD vai ser menos 40. Então bota aqui menos 40 menos VA dividido por 5. Observe que eu repeti tudo, só no lugar do VD que eu coloquei o valor lá que é menos 40. Mas no lugar do VC a gente vai colocar 20. 20 volts menos VA dividido por 10. Isso tudo igual a zero. Não esqueça de igual a zero ali a equação. Agora a gente tem que fazer o que? A gente vai ter que resolver aqui esse MMC. MMC de 4, 5 e de 10
Vai ser 20, eu acredito. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 vai resultar em 20. Então vou substituir aqui todo mundo desse lado da igualdade por 20, né? Por 20 igual a 0 dividido por 20, né? Que não vai ser 0 no jeito. Não precisa nem escrever esse denominador. Para fazer aquela regrinha agora, ó, 20 dividido por 4 vai resultar em 5, né? 5 vezes 15 dá 75, tá? Menos 5 vezes VA vai dar 5VA. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes menos 40 vai dar menos 160. E 4 vezes VA vai ficar 4VA. 20 dividido por 10 vai dar 2. 2 vezes 20 vai resultar em 40. Positivo, né? E 2 vezes menos VA vai ficar menos 2VA. E agora a gente multiplicar dos dois lados aqui por 20, né? Esse aqui vai sumir, tá? Do lado de lá continua igual a 0. E agora a gente pode simplificar o que der para simplificar aqui. Então a gente tem aqui a gente tem menos 5VA, aqui temos menos 4VA e aqui temos menos 2VA. Isso aqui tudo vai resultar em menos 11VA. Aqui a gente tem 75 positivo e aqui a gente tem 40 positivo. Se a gente somar um com o outro aí, vai dar 115, tá? 115 e aqui a gente tem 160 negativo, vai ficar menos 160, né? Mais 115, vai sobrar aí menos 45. Vou botar aqui menos 45, isso aqui igual a 0. Então, se a gente multiplicar tudo aqui por menos 1, isso vai ficar por 11VA mais 45 igual a 0. Significa que VA é igual a menos 45 dividido por 11 volts. Então tá aqui, essa é a nossa função. Ou se a gente quiser escrever de forma decimal, né, a gente pode escrever que VA vai ser igual a menos 45 dividido por 11, que resulta em 4,09 volts. Então, se a gente medir aqui, se a gente pegasse um instrumento aqui para medir a nossa tensão desse ponto A em relação ao ponto E desse circuito, esse voltímetro indicaria menos 4,09 volts. Vou botar aqui menos 4,09 volts. Como é que a gente pode confirmar isso? Uma das maneiras que a gente tem é utilizando um simulador de circuito. Ou então construindo esses circuitos, né? Que seria mais difícil, mas que daria o mesmo valor. Então, no simulador, eu tenho aqui ele pronto, tá? Então, copiei aquelas informações para aqui, coloquei um voltímetro ligando aqui no terminal positivo dele em A e o terminal negativo no GND, e ele indica aqui para a gente menos 4,091 volts, batendo aí com a nossa resposta. E aí, se alguém perguntasse agora qual a corrente, sei lá, qual a corrente que passa no resistor R1? A corrente que passa no resistor R1 é a corrente de 1. Então, a corrente 1 a gente vai ser o que? Vai ser o potencial em B menos o potencial elétrico em A dividido pela resistência. Então bastava que a gente já tem escrito aqui, ó. Então bastava substituir esse valor aqui. Então se a gente substituir 15 menos 4, deixa eu escrever, né, para ficar claro para vocês aí. Então se a gente pegar isso aqui e escrever 15 menos 4,09, tá? Dividido pela resistência de 4 ohms, isso aqui vai dar o valor de 1 para a gente. Então significa que 1 é igual a 4,77 amperes, tá? Então é isso. Do mesmo modo, você pode calcular I2 utilizando essa outra equação que você escreveu antes, ou I3 utilizando essa terceira equação que você escreveu antes. Não vou fazer aqui não, mas fica como exercício para vocês.
Então é isso, como eu falei para vocês, é um método que vai fornecer a tensão sobre os nós. Então, alguns nós a gente vai conhecer a tensão, certo? Em relação à nossa referência, ou em relação à Terra, e outros a gente não conhece. E essa daí vai acabar nos fornecendo esses valores que a gente não conhece. E com esses valores a gente consegue calcular as correntes aí, como vocês viram. Então fica aqui alguns outras atividades como exercício, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um outro circuito que a gente consegue aplicar o método dos nós. Nesse caso aqui, tome cuidado para não querer resolver utilizando, por exemplo, a transformação de fonte, porque você pode transformar isso aqui numa fonte de corrente, né? Ou transformar esses dois caras do lado de cá em fonte de tensão também, e daria para resolver, mas a intenção aqui não é usar esses outros métodos, é utilizar o método dos nós. E que aí, se você quisesse usar outros métodos, poderia utilizar também a superposição, poderia usar o método das malhas, ou seja, agora que você já conhece um monte de métodos, você vê que esse problema aqui pode ser resolvido de várias maneiras, e de algumas, um pouco de prática, você já percebe logo qual a solução que é mais rápida para esse problema. Mas aqui a gente quer treinar o método dos nós. Então, se quiser resolver por outro método, resolva, mas não deixe de resolver pelo método dos nós. Aqui também temos um outro problema, que dá para resolver de várias outras maneiras, mas utilizam o método dos nós para resolver ele. Esse aqui eu chamo a atenção, tá? Que você vai ter um nó principal aqui, tá? Outro nó principal aqui, mas você dá uma observada como é que vai ficar essas correntes, ou em um e outro aí. Vamos ver que tem uma coisa que vai ser muito similar. E aqui tem um nó de referência que está aqui embaixo. Temos aqui também um outro exercício, né, que fica aí como um desafio para vocês, que é determinar todas as correntes elétricas nesse circuito aqui. Ó. Então, procedo como a gente fez lá antes, tá? Identificando os nós, chamando de A, de B, etc. Colocando um nó como referência e aí você vai ver que você consegue resolver isso aqui também. Então é isso, tá? Esse material foi tirado do livro de Robert Bollestad e alguma outra parte também foi tirada do livro de Milton Gussoff. E até a próxima aula.